Se tratar da história de Zaqueu, que é um homem que tem uma história muito conhecida, até pelos que não são do convívio evangélico. Quando nós analisamos a história de Zaqueu, nós observamos que Jesus está na cidade de Jericó. A cidade de Jericó, que sempre era visitada por Herodes, visitada pelos sacerdotes, visitada pelos grandes daquela época, esta cidade agora está tendo a oportunidade de ser visitada pelo Filho de Deus. O que é bonito nessa história, que esta cidade que fora a vida toda visitada por pessoas grandes, agora ela está tendo dentro dessa cidade um homem que está dando os passos. E este homem que está dando os passos poderia mudar o cenário e a história desta cidade. Quando Jesus entra na cidade de Jericó, Jesus, ele se encontra com o cego Bartimeu, ele vai realizar a cura que era necessária, e o texto em que nós lemos, no versículo de número 1, apresenta que Jesus, tendo entrado na cidade de Jericó, ele ia passando. O que é bonito nesse texto, que Jesus, ele não parou quando ele curou o cego, mas Jesus continuou andando na cidade, transliterando nela, até ter este encontro com este homem por nome de Zaqueu. Aleluia. Jesus, o primeiro encontro, ele encontra com um homem que tinha possibilidades e dificuldades na sua visão, ou melhor dizendo, dificuldades na sua visão. Este homem, além de ter a dificuldade na visão, ele também era um homem que mendigava para sobreviver. Observa que o primeiro encontro de Jesus é como alguém que não é da nata da sociedade, mas pelo contrário, é alguém que precisa de ajuda dos outros para sobreviver. O primeiro que Jesus encontrou era alguém que tinha uma dificuldade na visão. Aleluia. Tendo ele uma dificuldade na visão, ele precisa de alguém para guiar e precisa de alguém para o ajudar em algumas esmolas. Mas quando ele encontra com Zaqueu, ele já encontra com alguém do nível alto da sociedade. Zaqueu já era um homem da nata da sociedade pelo fato dele trabalhar para o povo de Roma, sendo ele chefe dos publicanos, conseguindo muitas herdades e muitas riquezas. Jesus está encontrando com um homem nobre da sociedade. Aleluia. Quando Jesus encontra com este homem, a Bíblia diz que Zaqueu começa um nível de procura. Zaqueu, como muitos outros, ouviu falar de Jesus, e quando ele ouve falar de Jesus, a Bíblia diz que Zaqueu começa a procurá-lo, para o encontrar e para ver Jesus. Essa expressão, procurou, é uma expressão muito comum dentro da Bíblia. Você vai observar que o texto bíblico apresenta que o pastor procurava a ovelha perdida. Aleluia. Você vai ver que a Bíblia apresenta que o Pai, que é Deus, ele procura verdadeiros adoradores, apresentando esse nível de procura. Você vai ver no livro de Ezequiel que Deus apresenta dizendo que ele procurou um homem que estivesse na brecha e que tampasse o muro diante dele, mas ele não encontrou este homem. Você vai observar que a mulher da dracma, ela procura a dracma perdida, porque ela tinha perdido a dracma dentro de casa. A primeira lição que Zaqueu nos deixa, que quando nós precisamos se encontrar com Deus, não é Deus que deve nos procurar, não é Deus que deve descer do céu e vir até você e te convencer dos seus pecados. Até porque o fato da conversão, ou do que convence o pecado, o homem do pecado, é o Espírito Santo de Deus. Zaqueu, ao ver as necessidades espirituais, Zaqueu deu o primeiro passo para Deus e começou a procurar a Deus. O que é interessante, talvez você apresenta na sua vida dizendo: eu tento, eu quero, mas eu não consigo. O porquê que eu não consigo? Você não consegue porque você não dá o primeiro passo e firma nele. Zaqueu deu o primeiro passo. Zaqueu saiu de dentro da sua casa, do seu conforto. Um homem que tinha posses, riquezas, ele deixou tudo daquilo e começou a andar dentro da cidade para procurar Jesus. Zaqueu estava nos ensinando que nada pode segurar um homem que tem vontade de encontrar
encontrar com o Senhor Jesus. Zaqueu estava ensinando que nada pode prender um homem que tem vontade de encontrar com o Senhor Jesus. O que eu acho interessante é que tem pessoas que vivem a vida num nível preso, sempre preso com alguma coisa, sempre amarrado com alguma coisa, sempre segurado por alguma coisa. Mas tem uma coisa, na manhã de hoje Deus está te ensinando uma lição. Faça como Zaqueu, se prenda de tudo que te segura e vai ter um encontro com o Senhor Jesus. Zaqueu procurava ver quem era Jesus. O que é interessante na palavra procurar, ela também entra no quesito de desejar. Quando a gente procura algo, a gente procura porque deseja. Zaqueu estava procurando Jesus porque ele tinha um desejo de encontrar Jesus, de ver Jesus. Aquele homem que tinha um conceito no meio do povo, aquele homem que tinha a história narrada na boca de todos, ele estava no desejo, no coração de Zaqueu. Zaqueu procurava ver. O que é interessante, que Zaqueu, ele não procurava a riqueza, porque Zaqueu já era rico. Zaqueu também não procurava a fama, porque Zaqueu já era famoso. Zaqueu não procurava por festas, porque ele estava com a vida enveredada em festas. O que Zaqueu procura? Zaqueu procura um Filho de Deus, Jesus Cristo de Nazaré. O que é bonito, meus irmãos, que quando você observa a procura de Zaqueu, ela traz um contraste em muitos personagens dentro da Bíblia. Quando você vê dentro da Bíblia, você vai ver que o povo de Israel, eles tinham uma procura. O povo de Israel também tinha um desejo. A Bíblia diz que quando Deus arranca o povo de Israel de dentro do Egito, o povo de Israel começa a caminhar